Sejam bem-vindos, você que acompanha a programação do Canal 14 e o Canal 14 Entrevista de hoje é com o Dr. Wilson Nunes Gonçalves, que é clínico geral e implantodontista da Clínica Sorridente. Dr. Wilson, seja bem-vindo aqui no Canal 14 e vamos falar então basicamente de implantes, né? Obrigado. Sim. O senhor é clínico geral, atende tem outros atendimentos, mas a especialidade do senhor e que o senhor está atuando mais é a implantodontia. Isso, eu atendo como clínico geral em todas as áreas da odontologia, mas a minha especialidade é implantodontia. E é algo assim do momento, né? Algo revolucionário, porque evita-se aquelas próteses cansativas e desgastantes, evita a dentadura, né? Quem tem a condição para estar fazendo esse tratamento é um tratamento muito bom. Então nós vamos começar esclarecendo para o telespectador do Canal 14 o que é um implante. Pois não. O implante é um recurso que a odontologia adquiriu com o passar do tempo, devido a muitas consequências de muitas pesquisas que foram feitas há anos atrás, buscando um material que fosse compatível com o organismo, ou seja, que não houvesse rejeição do organismo, até que se chegou ao titânio. O titânio é o material mais biocompatível ao organismo humano. E a partir da descoberta do titânio, houve-se uma revolução na área de implantodontia. Dr. Wilson, então, existe alguns casos que pode ter uma rejeição, mesmo com esse material e esse produto tão compatível com o organismo humano, existe casos de rejeição? Olha, a palavra rejeição, ela é descartada em nosso dia a dia. Existem casos de contraindicação ou existem casos de contaminação. Aí a contaminação seria um erro profissional. Quando o profissional não tem o total cuidado na colocação de um implante, aí pode haver uma contaminação e a única coisa que acontece, o implante amolece. E aí ele é eliminado. Eu falo isso, como o senhor expôs aí, mas eu fiz um implante e ele deu uma bolsa do lado, sabe? E aí eu fiquei morrendo de medo. E a gente vê essa dúvida, né, no dia a dia, às vezes as pessoas, eu queria muito fazer um implante, mas eu fico com muito medo da rejeição. Então, sendo algo que foi explicado pelo senhor agora, aceitável e compatível com o nosso organismo, então esse risco de rejeição é nulo, né? Justamente. E quando que é indicado? A pessoa, ela pode colocar um implante de qualquer maneira? Eu quero colocar um implante, eu vou colocar um implante ou não? Tem as indicações certas? Tem as indicações. Primeiro fator determinante é a qualidade óssea. Se a pessoa tem um osso com qualidade para o implante, ou quantidade óssea também, é um fator muito importante. Às vezes a pessoa tem todos os fatores necessários para a colocação do implante, ela atende a todos os fatores, mas ela não tem osso adequado, não tem volume, não tem espessura óssea. Aí nesse caso tem que ser avaliado a possibilidade de um enxerto, ou até o caso de um outro tipo de cirurgia mais avançada, onde se busca outros recursos para a colocação do implante, que o profissional já está preparado para tudo isso. Então, no caso da pessoa com essa perda óssea, além do enxerto, que é algo que se usava mais antigamente, existe outra cirurgia mais avançada? Existe. Hoje nós temos recurso em caso de pacientes já mais idosos, que usou prótese por muito tempo. Então, nós temos o recurso de fazer um implante zigomático. O implante zigomático, ele é apoiado num osso, não comumente da boca, mas é um osso que está um pouquinho acima do palato. Chama osso zigomático. Então, o implante é um pouquinho mais comprido e ele passa por dentro do seio maxilar. Temos também um outro recurso para a colocação de implante, onde tem pouco osso, fazer o levantamento do seio maxilar com colocação de osso biofilizado dentro do seio maxilar.
Então, existe recursos, né, Dr. Sim, Wilson? existem muitos recursos. Não é por falta de recursos que você não vai colocar um implante. Com certeza. E qual que é a preparação que deve ser feita antes do implante? Existe, assim, exames, a pessoa tem um risco cirúrgico ou não? É algo mais simples? O profissional, o paciente que interessa pelo implante, primeiro tem que ser feito um exame de saúde geral, ver como está a saúde geral do organismo, exames radiológicos e, se necessário, uma tomografia também. Aí nós vamos ter em mão todas as informações daquele paciente em relação à saúde geral do organismo, questão de diabetes, que é um fator de limítrofe, né? Que a pessoa tem que estar totalmente controlada. A questão de sangramento, existe muitos pacientes, né? Coagulação, fator de coagulação, e existe muitas pessoas que usam medicamento apropriado para afinar o sangue, AS e outros medicamentos. Então, na cirurgia do implante é necessário suspensão desse medicamento e complementação para um exame, o importante, um exame radiográfico. Aí nós vamos estudar a qualidade e a quantidade óssea. O que deve ser feito, né? E além desses pacientes, Dr. Wilson, que faz esse tratamento crônico, né, de raliar o sangue, o problema da diabetes, esses pacientes que têm diabetes, que a gente sabe que tem difícil cicatrização, é um paciente mais delicado. Além deles, existem outras contraindicações ou não? Existe sim. Cada caso é estudado especificamente. Existem muitos casos de contraindicação quando a pessoa tem problema de pressão alta, descontrolada, né, que já inclui ali dentro daquele exame que eu falei anteriormente, geral do organismo. Então, são algumas coisas que podem, né, ser controladas e a pessoa voltar, depois de controlada, voltar à clínica e fazer o implante. O que acontece com o paciente hipertenso? Se a pressão dele, ele faz o tratamento, o acompanhamento da pressão, mas ele tem aqueles picos, o que acontece se ele fosse submeter a um implante? O que pode acontecer? O profissional tem que observar o seguinte, que normalmente todo paciente, quando vai ser submetido a uma cirurgia, é natural que a pressão dele sobe um pouquinho, pelo estresse daquele momento, né? O medo, né? Normalmente sobe, mas ela não pode ser a ponto de contraindicar uma cirurgia. Se a pessoa é usuário de um medicamento para controlar a pressão, tem que saber se a pessoa já tomou o medicamento ou não, e se depois de tomar o medicamento, depois que a pessoa tomou o medicamento, se a pressão equilibrou ou não. Aí também existem casos que a gente precisa do acompanhamento médico durante a cirurgia, onde a gente usa o recurso da sedação, o próprio médico faz a sedação enquanto você está fazendo a cirurgia. Dr. Wilson, então, como o senhor colocou a questão do paciente hipertenso, que às vezes ele está com a pressão controlada, mas naquela tensão do implante, e até às vezes se faz necessário a sedação desse paciente, e muitas pessoas têm muito medo, né, a gente sabe disso, e ela tem esses picos de pressão. Mas vamos esclarecer aqui para quem está nos assistindo, para o telespectador, é dolorida essa cirurgia? Não, a cirurgia de implante, ela não tem dor. A dor que você enfrenta na cirurgia de implante seria da anestesia. Anestesia, da mesma forma, quando você vai fazer uma restauração no dente, tem uma anestesia, é a mesma anestesia. É só aquela dor, a picadinha da anestesia. Mas, no geral, não tem dor. E existe uma cobertura medicamentosa que é feita antecipadamente, justamente para você não sentir incômodo nenhum. E depois também, no pós-operatório, tem uma medicação. Tem a medicação que acompanha o pós-operatório também. Dr. Wilson, a gente ouve muito falar, às vezes até muito marketing, e é bom até a gente esclarecer nessa oportunidade a questão do implante sem corte. Ele é indicado para todas as pessoas? Eu chegar lá agora e eu quiser fazer um implante sem corte ou não? Ele tem uma indicação correta? Pois é, a cirurgia de implante sem corte é mais um marketing. Muitos profissionais usam desse marketing para atrair o paciente. Então, para o profissional que é honesto, ele fala, nem todos os pacientes podem fazer a cirurgia sem corte. É necessário que tenha uma indicação.
Quais são os requisitos para uma cirurgia sem corte? Que a pessoa esteja gozando de uma saúde plena, que tenha quantidade e volume de osso adequado, qualidade óssea. Aí sim, aí dá para fazer uma cirurgia sem corte e também pode ser feita uma carga imediata. Carga imediata é aquele paciente que entra no seu consultório, faz uma cirurgia e já sai com os dentes imediatamente sobre o implante. A gente chama-se de carga imediata. Adianta o tempo, né? Adianta o tempo. Já em 24 horas você entra totalmente desdentado e já volta para casa com todos os dentes na boca. Que bom, né? É uma inovação também, né? É uma grande inovação. Doutor Wilson, o que acontece quando a pessoa perde o implante? Ela colocou os dentes, implantou, às vezes, principalmente aquela pessoa que não tem uma gengiva, uma arcada dentária sadia, e ela perde o implante. Bom, a perda de implante não tem muito problema. Aliás, problema nenhum. Simplesmente vai esperar cicatrizar a região onde foi colocado o implante, avaliar a quantidade de osso que foi perdido e, se possível, programar um novo enxerto ósseo para que no futuro venha colocar o implante novamente. Normalmente a perda de implante, você percebe que o implante está perdido quando ele tem movimentação. Porque o implante bem colocado, o implante que está aceito pelo organismo, ele não tem movimento nenhum, diferente de um dente natural. Porque o dente natural, você pega nele, você percebe um ligeiro movimento. O implante não tem movimento. Boa dica, né? Então, porque o dente a gente sente essa sensibilidade. O implante, se ele sentir, é porque está acontecendo alguma coisa de errado. Justamente. Né? Dr. Wilson, eu posso chegar no consultório, já aconteceu, é indicado a pessoa chegar lá com o dente, às vezes por uma questão de estética, não tem um dente bonito, ou não está satisfeita com o sorriso, e ela tem o dente natural, está gozando de plena saúde, e ela querer fazer um implante, isso é indicado? Já aconteceu comigo, várias pessoas me procurando desta forma. Aí eu chamo a pessoa, mas você está com dente natural, seus dentes são bonitos. O que é que te incomoda? Aí a pessoa, não, mas é o que eu acho que o implante vai ficar mais bonito. Eu falo, não, você não é uma indicação para implante. Implante é quando a pessoa perde o dente. Não é para corrigir posição de dente, é quando você usou de todos os recursos e não conseguiu salvar aquele dente, aí indica-se um implante. Ou aqueles que já perderam por outras razões. Agora, tirar um dente natural e para colocar um implante não é uma boa. Não é indicado, né? Não Pode é até um ficar indicado. pior a situação, como o senhor estava falando daqui a pouco para mim, né? Justamente. Você quer resolver um você problema que não cria um problema e muito cria maior do que o anterior. Então, essa não é indicação. E quais são as vantagens de ter um implante, doutor Wilson? Justo. O implante, você tem condições de dar uma estética muito boa no resultado final. Você dá condições de restabelecer a função dos dentes, que é a mastigação, né, a fonação, o sorriso. Então, tudo isso nós podemos conseguir com bastante segurança ou oferecer com bastante segurança para o paciente através do implante. Um grande resultado, né? Resultado satisfatório. Doutor Wilson, acontece até, igual o senhor falando aí, da mastigação, né, da fono também, a questão da fala. E tem muitos casos, eu conheço pessoas que tinham problema de coluna por causa da perda dos dentes. Problema na coluna, problema de ATM, que também o implante, nesse caso, a pessoa já não ter o dente, está prejudicando outras áreas da saúde, também funciona, né? A verdade, a perda dentária é algo sério. O que a gente, como profissional da odontologia, percebe é uma perda da dimensão vertical. O que é perda de uma dimensão vertical? Quando a pessoa não sabe a que altura vai ficar a mandíbula dele. Porque o stop da mastigação são os dentes. Agora, você imagina, a mandíbula é um osso móvel, né, do nosso corpo. E ela não tem mais o stop. Ou seja, ela não tem o final. Então, você fica com a boca murcha. A estética nem se fala, totalmente comprometida. A função de mastigação foi embora, porque você perdeu os dentes.
né? Mesmo que você use uma prótese, mas a prótese não substitui o dente natural adequadamente. Para encerrar aqui nosso bate-papo, esses esclarecimentos, doutor Wilson, vamos para a melhor ou a pior parte, né? Uhum. O implante, ele tem um valor acessível para a população toda, para todas as classes, ou ainda é algo assim mais elitizado? Olha, eu posso dizer que o implante está em condições melhores agora. Antigamente ele era muito caro, devido a um certo um custo alto. Um custo muito alto para o profissional. Então, como várias empresas começaram a produzir o implante, começou a haver concorrência entre os produtores de implante, então o preço abaixou. Não posso dizer que é um preço barato, é um preço ainda caro para a população brasileira, mas que todas as pessoas, mesmo as de classe mais baixa, têm condições de fazer, sem dúvida que tem. E os próprios profissionais fazem questão de facilitar, financiar, parcelar pagamento, facilitar de todas as maneiras para que essas pessoas possam usufruir desse benefício da odontologia. E não é um gasto, né, doutor Wilson? Vale deixar aqui bem claro que não é um gasto, é um investimento. Justamente. É um investimento, né? É um bom investimento que você está fazendo para você. Que a gente passa a vida toda investindo em outras coisas, que não é para o seu próprio organismo. E chega um momento que você tem que investir em você, que é o mais importante nessa vida. Isso, e saudavelmente também, né? Saudável. O seu organismo vai agradecer. E o senhor está à disposição na Clínica Sorridente? Nós estamos todos os dias, Clínica Sorridente, na Rua Engenheiro Portela, 936, no centro de Anápolis. E mesmo que seja para uma orientação, mesmo que a pessoa se considere que sem condições de fazer um implante, mas quiser uma orientação, a gente está à disposição todos os dias, tá? E mesmo em outras áreas também que você precisar, nós estamos à disposição. Nós temos um corpo clínico bem grande, bem amplo, atendemos todas as especialidades na Clínica Sorridente. Estamos à disposição para qualquer pessoa que nos procurar. Então, para você que está nos assistindo e está querendo fazer um implante, vale a pena procurar o Dr. Wilson e a equipe de odontologia que tem lá disponível para você, para estar buscando alguma orientação, tirando algumas dúvidas, ou até mesmo para estar iniciando o tratamento, né, Dr. Wilson? Nós agradecemos a participação do senhor aqui e agradecemos a sua audiência. Muito obrigado.